Bem-vindo a mais um vídeo de Affinity Publisher. Se você perdeu os vídeos anteriores desta maravilhosa ferramenta que chegou para disputar com o InDesign, não se esqueça de conferir a lista completa aqui na descrição desse vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre abertura de documentos no Affinity Publisher. No vídeo anterior a gente falou sobre como criar documentos, exploramos todas as opções disponíveis, recomendo que você dê uma conferida. E nesse aqui a gente vai falar sobre abertura de documentos, mas não só como abrir os documentos, mas desbravar um pouquinho as opções de compatibilidade do Publisher e quais formatos de arquivos, os mais comuns, é claro, a gente vai conseguir abrir nele. Bom, primeiro de tudo, o Affinity Publisher permite que você abra documentos clicando no menu Arquivo e aqui você tem a opção Abrir. O atalho de teclado também é Ctrl+O, então se você não quiser clicar no menu, é só clicar aqui fora e dar um Ctrl+O para a janelinha do navegador do Windows abrir e você conseguir abrir os seus documentos que você já tenha criado com as dicas da aula anterior e tenha salvo aí no seu computador. Você também pode acessar uma lista de documentos recentes que você abriu, clicando no menu Arquivo e aqui em Abrir Recente, você acessa os documentos que você abriu aí nos últimos dias e também pode limpar essa lista caso você queira começar do zero e registrar apenas os novos documentos que você abrir a partir de agora. Bom, é claro que o Affinity Publisher vai suportar abrir documentos nativos que foram criados com ele, mas eu gostaria de te mostrar algumas variações que você pode encontrar no seu dia a dia, principalmente porque ele é uma ferramenta recente, já foi lançado aí há os seus 2, 3 anos mais ou menos, né? Mas considerando o que a gente tem no mercado, como o Adobe InDesign, o Affinity Publisher ainda é um aplicativo bem recente, recém-nascido, está aí recebendo atualizações com frequência e cada atualização traz recursos mais interessantes e mais legais que a gente vai explorar no decorrer dos nossos vídeos aqui no canal. Bom, a primeira coisa que eu fiz para testar o que a gente consegue abrir no Affinity Publisher, além dos seus documentos originais, foi baixar aqui um template e eu editei ele todo no Illustrator, tá bom? É como se você tivesse criado esse documento todo no Illustrator, eu separei ele todo em pranchetas para ficar tudo bonitinho. E esse documento que eu criei no Illustrator, eu salvei ele em dois formatos. O primeiro foi no padrão do Illustrator.ai e também salvei ele no padrão EPS, para que eu conseguisse abrir ele e testar nesses dois formatos ali dentro do Affinity Publisher. Um detalhe interessante, se você percebeu, olha, como eu tenho todos os três aplicativos instalados na minha máquina, eu consigo acionar o Affinity Publisher, o Affinity Designer e o Affinity Photo diretamente pela minha interface de trabalho, sem precisar ficar abrindo e fechando os aplicativos, apesar de o Affinity Designer já estar aberto aqui. Isso quer dizer que a gente tem total compatibilidade entre os arquivos que a gente cria no Affinity Designer e no Affinity Photo. Mas será que isso funciona também no Illustrator? Vamos primeiro testar com o Affinity Designer, tá? Com o Affinity Designer, eu abri aquele mesmo documento que eu criei ali no Illustrator, ele vai ter compatibilidade, é claro, e salvei esse documento utilizando a extensão AF Design. Então vim aqui, salvar como, e aí eu salvei ele, olha só, com a extensão AF Design, ou seja, já é um documento criado no Affinity Designer. E eu vou tentar abrir esse documento diretamente no Affinity Publisher. Então, pressionando Ctrl+O no meu teclado, eu vou abrir aqui, olha só, o template, deixa eu voltar aqui, olha, para todos os documentos. Eu vou abrir aqui o template na extensão de documento AF Design. Clicando aqui em abrir, olha só, ele vai abrir o documento que eu criei no Affinity Design. Você observa que todas as pranchetas, o Affinity Design trabalha com pranchetas. Aqui no Affinity Publisher, ele vai respeitar essas pranchetas para que eu possa editá-las de maneira individual. Dessa forma, eu posso trabalhar no Affinity Publisher exatamente como se estivesse dentro do Affinity Design. Se você não conhece o Affinity Design, tem playlist dele aí no canal também. Mas o Affinity Publisher ele é feito para ser um aplicativo de design editorial, para a gente trabalhar nele como se estivesse diagramando um livro, como a gente faz ali no InDesign. Ao abrir o documento então do Affinity Designer no Affinity Publisher, você pode tanto manter as opções como estão, ou você pode clicar nesta opção aqui do painel de páginas, converter pranchetas em expansões. O que isso vai fazer? Ao clicar neste botão, o Affinity Publisher vai converter as pranchetas do Affinity Design em páginas simples aqui do seu documento no Affinity
Publisher. Olha só, você observa que esse documento não possui nenhuma página mestre, mas aqui embaixo ele já converteu todas as páginas do meu documento em páginas individuais. Assim, deixa eu pegar uma página aqui na parte de cima, olha, se eu vir aqui na página 3, por exemplo, e der 2 cliques nela, eu vou ter acesso a esse documento e consigo editar essa página normalmente. A mesma coisa aqui na página 2. Você observa que o texto ficou atrás deste elemento aqui de rodapé, então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar ele, e aqui no meu painel de camadas do Affinity Publisher, eu posso selecionar todo mundo que é vetor e arrastar para baixo para deixar o texto em cima. Olha só, colocar aqui embaixo, prontinho, assim eu consigo editar esse documento que é totalmente compatível dentro do Affinity Publisher. Lembrando, é um documento feito no Affinity Designer. E se você quiser configurar o seu documento aberto a partir do Affinity Designer para um documento de páginas opostas, também conhecidas como páginas espelhadas, você pode clicar aqui em configurar documento e você modifica aqui, olha, para páginas opostas. Mantém as opções como estão e clica no OK e a gente vai ter aquele esqueminha, né, de páginas, olha só, lado a lado, como a gente tem aqui, olha só, páginas espelhadas, exatamente como a gente faria no InDesign, por exemplo. Fica mais no formato de livreto, né? Fica mais interessante para você diagramar e editar o seu documento. Um detalhe interessante. É importante que antes de você continuar editando o seu documento, você salve uma cópia dele com a extensão do Affinity Publisher. Porque se eu clicar aqui em arquivo e salvar diretamente, eu vou substituir o arquivo original em Affinity Designer que eu abri, olha, AF Design, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Clicar em arquivo, salvar como, e aí eu salvo como um arquivo AFPub, ou seja, um documento do Affinity Publisher. Fazendo isso e clicando no salvar, eu mantenho o documento original intacto, que é esse carinha aqui que eu salvei com a extensão AF Design, e agora eu tenho um novo documento com a extensão AFPub, ou seja, que é um documento específico com as opções do Affinity Publisher. Ok? Agora, se a gente fizer o teste abrindo aqueles documentos que eu exportei diretamente do Illustrator, a gente consegue abrir? A gente consegue, vamos ver. Primeiro eu vou clicar aqui em arquivo, abrir, e eu vou abrir a extensão EPS, que é ali o formato PostScript padrão do Illustrator, que foi o primeiro formato ali que eu testei. Vou clicar em abrir e olha só o resultado. Ele até consegue abrir, tá, o documento, mas por ser um documento compatível, o EPS não é um formato nativo, padrão do Illustrator. É claro que ele é 100% compatível com o próprio Illustrator, mas aqui no Affinity Publisher a gente vai ter esse problema, né, que todo o documento vai ser convertido em apenas uma única página gigantona com todas as folhas que estão dentro ali, com todas as pranchetas, na verdade, que estão dentro do arquivo EPS. O que não acontece no Illustrator. Olha, eu estou aqui com o arquivo .ai aberto, mas eu vou abrir aqui o arquivo em EPS para você ver que no Illustrator ele consegue identificar as pranchetas normalmente. Olha, então no Illustrator eu estou com o arquivo EPS aberto e não tenho maiores problemas. Então no Affinity Publisher a gente teria esse problema de compatibilidade. E aí, se eu quisesse converter esse documento para um padrão do Affinity Publisher, eu teria que fazer todo aquele processo de reconfigurar o tamanho das páginas, e adicionando novas páginas e copiando e colando o conteúdo até eu criar um documento do jeito que eu quero. Por sorte, isso não é necessário, porque o Affinity Publisher é compatível com o formato nativo do Illustrator, o .ai. Então, se eu clicar aqui em arquivo, abrir, eu vou conseguir abrir o padrão .ai, tá vendo? Olha aqui, inclusive é compatível com o próprio Affinity Designer também, mas eu vou abrir ele no Publisher. Vou clicar aqui em abrir e você vai ter essa janelinha de opções de importação, porque ele entende que este documento é um PDF. E um detalhe interessante é justamente essa questão do PDF, tá? Porque quando você salva o seu documento aqui em Illustrator, vou dar um salvar como aqui para você ver, tá bom? Vou salvar ele no padrão Illustrator, vou clicar no sim. É interessantíssimo, tá? É importante, na verdade, é fundamental que você marque esta caixinha, criar arquivo compatível com PDF. Apenas desta maneira você vai conseguir manter a compatibilidade total e garantir que você vai conseguir importar o seu documento para dentro do Affinity Publisher. Isso porque ele vai conseguir importar arquivos em PDF também, se você quiser fazer o teste depois. Eu vou clicar para carregar todas as páginas, vou marcar aqui para ele favorecer o texto editável, para que ele mantenha o máximo de texto editável possível, ao invés de deixar ele fiel à formatação original, e vou selecionar a opção para linhas de grupo de texto ficarem em um único quadro. Vou clicar em OK e pronto, ele vai abrir o documento e olha só o resultado.
Você observa que neste caso, ele vai interpretar objetos que estejam em Clipping Mask, ele vai jogar do lado de fora. Eles vão transbordar a página porque ele não vai ser compatível com o Clipping Mask do PDF que a gente acabou de importar, né, que seria o arquivo do Illustrator compatível com o PDF. Então esse elemento de fundo aqui no Illustrator, ele é um Clipping Mask. Olha, se você ver aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, na verdade ele já vai mostrar aí para mim, ó, que tem um objeto sobrando. Se eu der 2 cliques, eu vou conseguir editar ele, né? Vou dar mais 2 cliques aqui. Opa, peraí. Prontinho, ó, eu consigo editar ele no Clipping Mask. Então a gente consegue abrir e novamente a gente vai ter acesso aqui a páginas simples dentro do meu documento. Se eu quiser novamente, eu posso vir aqui nas opções do documento, tiro a seleção, né, dos objetos, clico em configuração do documento e posso marcar as páginas espelhadas também sem problema nenhum. E agora a pergunta que não quer calar, né? Se o Affinity Publisher chegou para fazer frente contra o InDesign da Adobe, como será que o Affinity Publisher se comporta ao abrir documentos do InDesign? Eu tenho aqui um documento do InDesign que eu até utilizei em alguns vídeos anteriores para mostrar aqui questão de numeração de página e tal. Inclusive te convido a olhar e a conhecer a minha playlist do InDesign, tá bom? E aí o que acontece? Se eu salvar esse documento no padrão do InDesign, eu já tenho aqui uma cópia salva no formato INDD, que é o arquivo padrão do InDesign. Se eu salvar nesse formato, no Affinity Publisher, quando eu der aqui um Ctrl+O, para abrir meu documento, você observa que ele nem aparece aqui na minha pasta. Se eu mudar aqui embaixo para todos os documentos, não vai aparecer. Se eu mudar aqui só para documentos, arquivos do tipo de documento, também não vai aparecer. Se eu mudar apenas para arquivos da Serif, né, apenas da plataforma aí da Affinity, não vai aparecer. Infelizmente, o Affinity Publisher não é compatível com os formatos recentes do InDesign, apesar de ele ter sido feito para competir com ele. Quando você quiser abrir um documento do InDesign no Affinity Publisher, você vai ter que salvar ele com um padrão compatível IDML. Então você vai dar um Ctrl+Shift+S no InDesign, utilizar aqui o padrão InDesign CS4 ou posterior IDML, e aí você pode salvar, que é um formato compatível com as versões anteriores do InDesign. E apenas a partir deste formato é que você consegue abrir o documento dentro do Affinity Publisher. Então, se eu abrir o formato IDML, clicar aqui no abrir, eu vou conseguir abrir ele, porém, todavia, entretanto, eu vou ter algumas particularidades. Tá? Então, você observa que eu consegui abrir o documento, ok? E aí eu vou conseguir importar as páginas mestre desse documento. Você observa que eu tenho aqui as páginas mestre desse documento, são compatíveis, consegui ler. Entretanto, observe que essas páginas mestres elas são compostas por uma página só, grande, aberta. O Affinity Publisher pega as páginas espelhadas do InDesign e converte em apenas uma única página grandona, como se ele juntasse duas folhas A4 e transformasse em uma folha A3, por exemplo. Isso é uma pena, porque isso quer dizer que você não tem um documento editável de páginas espelhadas. Você tem apenas a primeira página, que vem com o tamanho padrão de página inicial, mas todas as demais vêm com um padrão de página única. Ele apenas simula a página dupla e você não tem um documento de páginas duplas real. Tanto que se você clicar aqui, olha, em configurar documentos, observa que são páginas simples. Ao marcar páginas opostas e der OK, ele vai colocar, olha só, essas páginas grandonas uma do lado da outra, o que não fica legal, o que não fica interessante. E se você der um Ctrl Z e vir aqui na opção configurar expansão, que é para configurar o tamanho das páginas que você já tem no seu documento, olha, e você mudar aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui e colocar no tamanho A4. Colocar aqui no tamanho A4, colocar aqui todas as expansões e vou dar um OK. Olha o que vai acontecer. Ele vai transformar essas páginas em tamanho A4, mas olha a bagunça que fica. Todos os elementos ficam do lado de fora do meu documento, o que acaba gerando justamente a necessidade de fazer igual eu faria ali com a abertura de documentos em EPS. Eu teria que reconfigurar o meu documento, né, para que eu consiga colocar as páginas de maneira simples e depois definir esse documento como um documento de páginas espelhadas. Um outro ponto legal é que o Affinity Publisher consegue também entender os estilos de texto, de parágrafo, de caractere que você colocou lá no documento do InDesign. Então, se você vier aqui, por exemplo, na guia estilos de texto, olha só, que fica disponível aqui no painel junto com as camadas, você vai ter acesso aos estilos de texto do seu documento.
O painel de estilos do Affinity Publisher é meio confuso, é meio diferenciado, mas você pode controlar isso e deixar ele mais amigável clicando aqui no menuzinho no canto superior direito. E aí você pode, primeiro, desmarcar essa opção de mostrar amostras, para que ele mostre apenas os nomes dos seus estilos. E você pode também marcar aqui a opção para mostrar hierarquia, para ele agrupar, olha só, esses estilos de acordo com as seções que você dividiu ali no seu documento original. Tá? Ele vai agrupar ele categorizando em páginas mestres, cabeçalhos, títulos e assim por diante, facilitando aí a sua localização. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar sobre a abertura de documentos. A gente vai voltar aqui, na medida do possível, com os vídeos de Affinity Publisher. Antes de encerrar, eu gostaria de te convidar a conhecer o meu curso de InDesign. Se você ainda não domina a ferramenta mais poderosa de design editorial do mercado, o link está aqui na descrição para o meu curso de InDesign. Aprendendo InDesign, você vai estar apto aí para depois migrar para o Affinity Publisher se você quiser, tá bom? Ainda existe o que melhorar no Affinity Publisher, mas a gente está torcendo aí para que no futuro ele seja tão completo quanto o Adobe InDesign. Se você tiver alguma dúvida específica do Affinity Publisher, utilize a seção de comentários aqui embaixo para a gente conversar e trocar uma ideia. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.